Opa, que já estamos na área, hein? Com mais um correspondente médico. Participa com a gente, manda mensagem, hashtag correspondente médico. A gente tem vários assuntos interessantes. Eu sei que você já sabe, mas eu sempre repito, porque a gente pode ter novatos aqui no pedaço, não é, doutor? As pessoas que de repente nunca viram o quadro estão chegando aqui pela primeira vez. Então, bem-vindo para você que está estreando aqui com a gente. E o doutor Fernando Gomes. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Elisa. É isso mesmo. Você tem que ficar ligadinho aqui para não perder nenhuma novidade, né? E vamos trabalhar. Sempre, a gente sempre traz novidades. E este primeiro assunto, eu confesso que eu li, porque antes de entrar no ar eu fico ali atenta, né, aos assuntos que a gente vai trazer, doutor Fernando também, o nosso editor, Rafael. Eu estava lendo e pensando, é verdade isso? Li de novo para garantir que de fato é, viu, verídico. Uma mulher de 64 anos que foi curada da infecção do vírus que causa a AIDS. Você pode ver essa história no nosso site. Olha só que coisa boa começar já o dia compartilhando com vocês uma notícia como essa. Olha lá o título: mulher foi curada do HIV com tratamento de células-tronco, dizem os cientistas. Bom, onde é que ocorreu isso? Foi nos Estados Unidos. Essa mulher recebeu então um tratamento com células-tronco e, segundo o resultado da pesquisa que acompanha o caso da paciente, ela ficou livre do HIV por 14 meses sem tomar os remédios, o que indica uma cura. Esse é o terceiro caso de cura do HIV por células-tronco. O primeiro em uma mulher, os outros dois em 2 homens. Doutor Fernando Gomes, eu li e fiquei pensando, tá, como assim ela está 14 meses livre do vírus? E aí significa que ela vai continuar sendo acompanhada, mas o vírus pode voltar ou esse período já é uma vitória? Começaram a surgir tantas perguntas, então eu vou começar do começo. Como é feito exatamente um tratamento de célula-tronco que foi colocado em prática nessa paciente? Nós temos células primordiais que ficam na medula óssea e são responsáveis pela produção das células sanguíneas, entre elas os glóbulos vermelhos, né, que carregam oxigênio, as hemácias, e também os glóbulos brancos e plaquetas. O que acontece? Quando é feito, então, um transplante de células-tronco, aquela medula antiga da paciente, ela, na verdade, acaba sendo destruída e uma nova medula é, então, introduzida para que isso venha a acontecer e produzir esse sangue de uma forma absolutamente normal. No caso dessa paciente que apresentou um quadro de leucemia e por isso então ela foi para um transplante, ela primeiro recebeu um transplante de um doador adulto, familiar, e depois então a partir do cordão umbilical de um recém-nascido, sendo que essas células já tinham ali genes que são responsáveis por existir uma resistência maior ao próprio HIV. E o que aconteceu, Elisa, que foi durante o período de segmento, essa paciente zerou as informações mostrando que o vírus, na verdade, não existia mais no corpo dela. E depois de um tempo, já 14 meses, ela ficou sem tomar os medicamentos antirretrovirais. E com isso, a gente tem aqui, então, um exemplo de um caso de cura de um paciente com HIV. Doutor, fazendo uma comparação assim bem simplória para a gente democratizar sempre a compreensão. Quando uma pessoa, por exemplo, está gripada, ela toma uma medicação e ela é curada dessa gripe. Não é que a gripe continua no corpo, só não está se manifestando, diferentemente desse tipo de tratamento que a gente está falando. Por isso que a gente está ressaltando que por 14 meses, durante o estudo, o vírus ficou ali quietinho, assim digamos, diferentemente de outras infecções que a gente está habituado a ver. O que aconteceu, Elisa, foi o seguinte: com o processo de transplante, ela, na verdade, lavou todo o corpo dela da possibilidade de ter células próprias que viriam a produzir as suas células normais do sangue que fazem a defesa. E como foi implantado células que depois passaram a produzir um sangue com essa característica genética diferente, ela, na verdade, zerou a presença do vírus do HIV. É lógico que, assim, é um caso que vai ser seguido, a gente vai ter informações a médio e longo prazo, mas, na verdade, ela já não está mais tomando remédio, exatamente. Ela continua em observação, então, para garantir agora até quanto tempo, a gente espera que pela vida inteira, por até quanto tempo ela vai seguir, então, com esse resultado bom? Exato, porque, na verdade, isso representa o quê? Talvez isso seja uma forma de tratar de uma forma definitiva o vírus da AIDS. Então, sempre em medicina acontece assim, nós temos casos que a gente chama casos anedóticos, né, que são relatos de caso, muito diferentes do usual, que tem um bom desfecho, um bom resultado. E a partir de então, você pode estabelecer protocolos de tratamento dali para frente. Doutor, tá ali no telão, ó, HIV transmissão. Tem assunto que a gente tem de lembrar muitas vezes, não é, doutor? Passar por essa parte da aulinha para a gente não se desligar dessas regras aí. E já começa ali mostrando o vírus HIV, que é quem a gente precisa manter cuidado.
Sim, a melhor forma aqui, na verdade, da gente lidar com essa situação é a prevenção, né? A gente sabe disso desde que na década de 80 ele se tornou tão presente entre nós. Então, o vírus HIV, ele pode ser transmitido através do contato sexual desprotegido, sexo oral, sexo anal, vaginal, instrumentos infectados, por isso que é tão importante o não compartilhamento de agulhas e seringas. Na própria gravidez, no nascimento e amamentação, nesse processo pode existir a transmissão vertical ou então a transfusão de sangue ou órgãos que tenham contaminação. Por isso que existem tantos protocolos e regras para gerenciar todo esse processo de procedimentos médicos, para evitar que a infecção venha a acontecer, Elisa. E até muitas pessoas têm medo de doar sangue porque ficam com essa ideia de vai que eu seja infectado de algo. Só vou aproveitar esse ganchinho que esses hemocentros sempre reforçam, viu? Que quando você doa sangue, todo o material que é utilizado é descartado, não é reutilizado e tudo mais. Você não precisa ter esse tipo de receio com esse tipo de procedimento, porque às vezes acaba existindo uma máxima errada, não é, doutor? Sim, bom, isso é óbvio. Tem protocolos extremamente rígidos, Elisa. E assim, no passado, às vezes a pessoa até tinha suspeita ou a preocupação de estar contaminado e falava, vou doar sangue porque o meu sangue vai ser testado e aí eu fico sabendo se teve ou não. É verdade. Obviamente a gente fala, não faça isso. Existem testes hoje, na verdade o próprio governo disponibiliza e você consegue saber de uma forma muito mais rápida. Tanto é que é perguntado de uma forma bastante honesta se você, na verdade, de alguma forma tem algum risco de ter o HIV ou não antes de fazer uma transfusão. Mas mesmo assim, antes de fazer a doação, né? Mas mesmo assim, sempre todo o material coletado é amplamente testado e, obviamente, com os critérios de segurança mais rígidos possíveis. Doutor, só para voltar aqui para o foco, eu acabei dando uma saidinha um pouquinho do tema, mas as células tronco, então, a gente viu que elas, de alguma maneira, podem combater o HIV. O que esse tipo de notícia, doutor, representa para a comunidade médica, para a comunidade científica, para a gente observar o futuro, não é? A quantidade de avanços que podem ocorrer por meio desses casos, um com uma mulher e os anteriores com outros 2 homens. O que a gente mostra aqui, Elisa, é que assim, é lógico, é um tratamento radical, né? Diferente de um comprimido ou de uma injeção. Você basicamente tira a fábrica de células que existem naturalmente no corpo, produzindo esses elementos figurados do sangue, então as hemácias, os leucócitos e as próprias plaquetas, e você coloca, na verdade, com uma forma diferente, com um gene modificado que tem, na verdade, a possibilidade de ser resistente ao HIV. Então, isso mostra para a gente uma possibilidade de tratamento mais avançado e até mesmo de controle. É lógico que, hoje em dia, com toda essa bateria de coquetéis, o HIV se tornou uma situação que pode ser lidada de uma forma crônica, com qualidade de vida e sem impedir absolutamente nada, né? As pessoas podem se relacionar, ter vida cultural, social, prosperar e assim sucessivamente. Mas é sempre importante, né? Você percebe que a medicina, ela tarda, mas não falha, né? Sempre busca, na verdade, uma solução definitiva para todos os problemas. Hashtag correspondente médico. Vai lá, manda sua dúvida, sua pergunta, seu comentário. Pelo Twitter, viu? Você consegue falar com qualquer rede social, mas é que o Twitter fica aqui aberto, então mais rapidamente eu consigo ter acesso à sua questão. Vamos para o próximo assunto. Um cantor sertanejo, o João Neto, que faz dupla com o Frederico, João Neto Frederico, ele anunciou nas redes sociais que está com câncer de tireoide. Ele disse para uns fãs que já está em tratamento e que vai retirar o tumor em um hospital referência no tratamento do câncer, que fica na cidade de Barretos, interior do estado de São Paulo. João Neto informou que não sentiu nada e que ele foi pego de surpresa com o diagnóstico, ou seja, que não tinha qualquer sintoma, qualquer adversidade, fez um exame e de repente, apareceu ali um tumor. Segundo o INCA, a estimativa é que o Brasil tenha cerca de 14 mil casos desse tipo de câncer por ano e que a maioria seja em mulheres. Doutor, e até essa seria a minha primeira dúvida, porque eu já ouvi falar algumas vezes nesse tipo de câncer, né, o câncer de tireoide. Eu digo câncer de tireoide ou na tireoide? Pode ser de tireoide, mas na verdade é localizado na glândula tireoide. Ah, tá. Então esse câncer na glândula da tireoide, ele é mais habitual de ser visto entre as mulheres? Por qual motivo exatamente? Os tumores. Explicações hormonais ou relacionadas com a própria genética podem, na verdade, configurar e até mesmo o estilo de vida. Mas tem muita coisa em medicina, Elisa, que a gente não sabe exatamente a causa, a gente observa e isso faz com que a gente atue na prática, priorizando, então, a investigação e o diagnóstico. Doutor Fernando, é normal não ter qualquer sintoma quando a gente está falando desse tipo de câncer? E aí, como é que a pessoa descobre? Porque geralmente um sintoma é um sinal de, preciso ir ao médico. Nesse caso, é a tal rotina de sempre, né? De ir ao hospital fazer lá seus exames para detectar.
O que acaba acontecendo, Elisa, é que mais de 80% geralmente são lesões que têm um comportamento relativamente benigno, né? 20% acabam sendo indiferenciados, isso traz uma preocupação maior e muitas vezes precisa de uma atuação certeira. O que acontece é que os sintomas eles podem realmente não existir e simplesmente surgirem como nódulos na tireoide e muitas vezes você precisa de mãos habilidosas que possam investigar a sua tireoide, então o endocrinologista, o clínico geral ou então o cirurgião de cabeça e pescoço tem essa habilidade, obviamente associado com exames como, por exemplo, ultrassom, ressonância, tomografia, que podem ajudar no próprio processo de identificação. Mas quando a coisa está avançada, você pode ter lesões que venham a comprometer os gânglios da região cervical e também por um comprometimento local, rouquidão, falta de ar e até mesmo dificuldade de engolir pela proximidade que existe com a glote e com toda essa região mais sensível a esse processo. Então é lógico, quando você chega numa situação como essa, você pode imaginar que o problema já está mais avançado. Mas muitas vezes é na detecção dos nódulos que isso se faz presente. Doutor Fernando, e aí o protocolo, depois do diagnóstico, é cirurgia? Seria o que exatamente? Então, Elisa, nem sempre cirurgia, dependendo do caso. Obviamente, você vai ter que fazer um diagnóstico histológico e muitas vezes uma punção aspirativa ou até mesmo a identificação de que célula é que está alterada para você então definir. Mas sim, existe cirurgia para isso, a remoção da tireoide parcial ou totalmente e nesses casos onde existe comprometimento dos linfonodos, até mesmo a sua retirada com complementação a posteriori, por exemplo, com iodo radioativo. A gente sabe que existe uma predisposição a pessoas que já têm um antecedente na família desse tipo de câncer, ou então irradiação na região cervical, ou até mesmo dieta pobre em iodo, que faz com que a gente preste atenção e priorize, então, tanto a questão do diagnóstico clínico, rapidamente, como também o histológico, para então definir qual vai ser o tratamento adequado. Doutor Fernando, eu me lembro que quando veio à tona, e está aí a importância dessas celebridades divulgarem esses casos, porque gera o interesse, a curiosidade e as pessoas vão atrás, não é, de se informar mais sobre isso. Quando a Carla Dias, uma atriz brasileira, divulgou que estava com câncer na tireoide, que fez todo o procedimento, também expôs o quão insegura ela ficou, mas procurando fortalecimento e que no fim deu tudo certo. E eu fiquei bem atenta a isso, porque inclusive já fomos colegas de trabalho há muitos anos, e aí essa nossa conexão afetiva também fez com que eu me conectasse mais. Fui ler mais sobre e descobri que um nódulo na tireoide, ele pode ou não oferecer algum mal e que até é comum que existam esses pequenos nódulos que a pessoa passa uma vida acompanhando e nunca causar qualquer mal para o paciente. É mais ou menos por aí, doutor? Mais ou menos por aí. E aí a especialidade da medicina, Elisa, que trata isso especificamente é o cirurgião de cabeça e pescoço, que tem a habilidade para o diagnóstico e para o tratamento definitivo quando é necessário realizar cirurgias como essa que eu acabei de mencionar. Próximo assunto, então, que nós vamos aqui trazer para vocês uma mulher, olá as mulheres, hein, doutor? Começamos falando de uma mulher que estava ali com tratamento com o vírus da AIDS, agora a gente vai trazer uma outra mulher um pouco mais madura, 87 anos, ela recebeu alta depois de passar por uma cirurgia inédita no mundo, no coração, e que foi feita aqui no Brasil, viu? Olha só que curioso, essa paciente já nasceu com o coração do lado direito do peito. Então, tudo aquilo que você pensa, amigo, é coisa para ser guardado do lado esquerdo. Vamos mudar esse conceito, doutor, porque ela nasceu com o coração do lado direito. A cirurgia foi feita para reparar válvulas do órgão dela. Agora a paciente vai continuar o tratamento em casa. E a gente conversou com o cardiologista Vinícius Esteves, que coordenou a cirurgia. Ele explicou para a gente como funciona. Bom, esse procedimento ele é realizado de forma minimamente invasiva, através de um pequeno furo na região inguinal, ou seja, na virilha. Nós levamos o catéter através da veia cava inferior até o coração, passamos do lado direito para o lado esquerdo do coração, colocamos 2 clipes na válvula mitral para reduzir o grau de regurgitação dessa válvula, depois voltamos para o lado direito do coração e implantamos 2 próteses, uma na veia cava superior e outra na veia cava inferior, para melhorar os sinais e sintomas da insuficiência tricúspide da paciente. Todo o procedimento é monitorizado por ecocardiografia tridimensional transesofágica, com anestesia geral e uma equipe multidisciplinar acompanhando durante todo o procedimento. Imagina a quantidade da equipe, hein, doutor? Você sempre, lógico, tem um coordenador, mas uma equipe imensa ali, empenhada e com muito conhecimento para poder fazer essa cirurgia. Falhas
nas válvulas. Doutor, o que exatamente falhas nas válvulas tem a ver com um coração que nasceu, assim, digamos, do lado direito? Isa, menos de 1% da população tem essa situação de destrocardia, que é quando o coração está ocupando o lado direito do peito, diferente do que usualmente é comum quando ocupa o lado esquerdo. Mas o grande problema não é só a região que ele ocupa, é alterações que também existam dentro do próprio coração, como, por exemplo, a alteração nas válvulas, né? As válvulas garantem um fluxo unidirecional. O que acontece? Cada vez que existe um movimento cardíaco de sístole e diástole, ou seja, em que ele bate, o sangue é impulsionado em apenas uma direção. Se essas válvulas têm problema, você pode imaginar que você tem dificuldade de projetar o sangue para frente e dessa forma você fica com aquele sangue parado, ou até mesmo regurgitar, favorecendo com que exista um retorno, de maneira que isso faz com que o coração entre num processo de insuficiência que traz uma clínica muito desconfortável para o paciente. E, doutor Fernando, qual a importância exatamente dessas válvulas para o coração? Elas exigem alguma atenção, independentemente do lado, que a gente está habituado a falar do lado esquerdo, nesse caso está do lado direito. Tem de ter uma atenção, um tipo de exame, males que podem ocorrer nessas válvulas? Sim, se a gente tem uma insuficiência, por exemplo, de uma válvula do coração e o sangue não consegue ser ejetado para frente, você vai ter um acúmulo de sangue a montante. E com isso você pode provocar uma insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo, com dificuldade de perfusão do próprio pulmão, com a questão relacionada com o retorno venoso comprometido, e a pessoa pode ter inchaço, falta de ar, dificuldade para executar suas tarefas e até mesmo, na verdade, uma qualidade de vida bastante limitada, Elisa. Então, é extremamente importante a saúde das válvulas cardíacas para o bom funcionamento do aparelho cardiovascular e, principalmente, para a gente se sentir bem. Muito bem, doutor. Já respondeu, então, aqui a dúvida para a gente. Eu estou conversando com o doutor e, ao mesmo tempo, vendo aqui a nossa hashtag. Ih, o pessoal está com sono hoje, doutor Fernando? O pessoal está dormindo um cadinho nessa hashtag, doutor? Doutor, quando a gente ouve dizer que um coração nasceu do lado direito, é aí que a gente legitima ainda mais o quão perfeitos nós somos. Porque poderia acontecer qualquer grande mudança quando a gente nasce, alguma coisa está fora do lugar e a gente nasce com essa perfeição e cresce com tudo em ordem e deseja que permaneça sempre em ordem. Então é interessante ver esse tipo de caso para a gente até lembrar o quão perfeito é o nosso corpo, né? Sim, a medicina, né? Como consegue fazer o diagnóstico, porque é uma coisa que não fica evidente para fora do tórax, né? Então toda evolução tecnológica faz com que a gente saiba disso, não só do ponto de vista clínico, mas entenda, e você vê um procedimento interessantíssimo como essa cirurgia inédita feita, sem abrir o tórax, utilizando apenas um acesso que a gente chama endovascular pela virilha, realizar um procedimento tão complexo assim, sem necessitar, na verdade, uma invasão tão grande dentro do corpo da pessoa. Genial para essa equipe, hein? Encerro dizendo, então, que ela, aos 87 anos, que mulher experiente, 87 anos, recebeu alta após o procedimento. Que você tenha muita saúde, viu? Parabéns por ter participado deste, que é um evento, né? Para a medicina, a gente chama de evento tão importante aqui para o Brasil. Doutor Fernando, obrigada, viu, por mais um dia. Obrigado você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Quer mandar sugestão aqui para o nosso quadro, para o Correspondente Médico? Mande, a gente adora. #Correspondente Médico pela rede social. A gente pode receber a sua sugestão sempre.